Olá, eu sou a Daniela Pontes, sou especialista em biossegurança, criadora do projeto Biossegurança Descomplicada e também estou graduando em biomedicina e sou pós-graduada em central de materiais e esterilização. E hoje eu venho aqui em convite da New Face Brushes para falar sobre biossegurança. Quando a gente fala em biossegurança, a gente está falando em vidas. Trabalhar com a área da beleza é trabalhar cuidando não só da beleza dos nossos clientes, mas também de toda a questão de saúde. E para entender o que a gente precisa quando se fala em biossegurança, é importante entender o conceito. A biossegurança, ela é prevenção, redução e eliminação de riscos que podem comprometer tanto a saúde do nosso cliente quanto a saúde dos profissionais. E o que a gente precisa entender? Quando a gente fala em contaminação, nós estamos falando em micro-organismos. Micro-organismos que estão presentes na pele. Porque o nosso corpo, a nossa microbiota, ela é revestida por micro-organismos. A gente está falando de fungos, bactérias, vírus. Isso faz parte da nossa flora residente. Só que a gente precisa entender que os micro-organismos tem alguns que são mais resistentes, tem outros que são menos resistentes. Mas eu vou mostrar para vocês, antes de entrar nesse mérito, como que a gente contamina o pincel, como que a gente tem a contaminação cruzada. Então eu vou mostrar para vocês aqui na prática como que isso tudo acontece. Então eu estou aqui com um pincel e estou aqui com lantejoulas aqui no braço que eu vou representar os micro-organismos. Como eu falei, a nossa flora ela é repleta de micro-organismos. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente contamina o nosso pincel, como que a gente contamina os nossos produtos. Então vamos supor que eu esteja fazendo uma maquiagem no rosto, na pele íntegra. Então eu estou falando aqui dos micro-organismos que estão presentes numa pele íntegra. Quando eu passo o meu pincel limpo nessa pele, por mais que a pele já esteja limpa, que você tenha feito ali uma antisepsia da pele, quando eu passo o meu pincel, eu carrego esses micro-organismos que estão na pele para o meu pincel. E aí o que acontece quando o pincel está contaminado? Eu vou mostrar para vocês como que a gente contamina a nossa maquiagem. Então vamos supor que esse pincel esteja contaminado com esses micro-organismos que a gente não enxerga, né? Então, que aí fica mais difícil. Quando eu aplico na maquiagem, eu vou deixar na minha maquiagem parte desses micro-organismos. E aí por isso que quando eu for fazer ali a minha maquiagem, eu preciso fracionar essa maquiagem para cada atendimento, justamente para eu não contaminar todo o meu material. Só que quando eu falo em maquiagem, eu não estou falando somente em pele íntegra. Também a gente trabalha ali com a questão de mucosa, a mucosa oral, a mucosa ocular, e é na mucosa que a gente vai encontrar micro-organismos mais resistentes. Então, o passo a passo ele é o mesmo. Então, quando eu vou lá passar o meu pincel nos olhos, na boca, eu vou carregar micro-organismos para o meu instrumento de trabalho, para os meus pincéis. Como eu falei na parte prática, os micro-organismos que residem na pele são diferentes do que os micro-organismos que residem na mucosa, no sangue. Esses que residem na mucosa, no sangue, eles são mais resistentes. E resistentes ao quê? À desinfecção. Por isso que a gente não pode usar qualquer produto para fazer uma desinfecção de pincel. Porque o pincel, ele pode ter contato com uma pele que não esteja íntegra e também pode ter contato com a mucosa oral e também ocular. Por isso que não posso usar qualquer produto para fazer a desinfecção desses pincéis. Eu preciso usar um produto
que faça uma desinfecção de alto nível, porque ele vai ter contato ali com uma mucosa. Então eu vou dar um exemplo. Quando a gente vai fazer uma desinfecção e precisa destruir um vírus de camada lipídica, vamos pensar no caso do Covid. Se eu pegar água e sabão e fizer a higiene das mãos, eu consigo destruir o vírus. Mas nós temos bactérias, micobactérias, por exemplo, que são as causadoras da tuberculose, que eu não consigo fazer a desinfecção, não consigo destruir essa bactéria nem com álcool. Eu preciso de um desinfetante mais potente que faça a destruição dessa bactéria. Por isso que nós temos aí esse grau de desinfecção de baixo nível, nível intermediário, alto nível e a esterilização. Agora eu vou mostrar para vocês o que? Qual produto que eu devo usar para fazer a desinfecção correta dos pincéis. E um detalhe importante que vocês precisam se atentar é com o cleanser. O que acontece com o cleanser? Ele não é um desinfetante, ele vai limpar o pincel. E quando que eu uso o cleanser? Se você for utilizar para fins domésticos, para usar em casa, para limpar os seus próprios pincéis. E quando você for usar o pincel na mesma cliente, então você quer limpar, tirar aquela sombra e usar o mesmo pincel na cliente. Mas de uma cliente para outra não pode usar o cleanser. Ele não faz desinfecção de alto nível e ele não vai conseguir destruir os micro-organismos, como eu já falei, aqueles mais resistentes. Eu preciso de um produto que tenha uma ação melhor, mais eficaz para esse tipo de micro-organismo. Porque nós não sabemos o que o nosso cliente tem, se ele tem alguma doença, se ele tem, e que a gente pode transmitir de um cliente para o outro. Então, por conta disso, eu preciso usar um desinfetante mais eficaz. E eu vou mostrar para vocês agora o que? O passo a passo de como que eu faço a limpeza dos meus pincéis e depois a desinfecção. E eu vou lavar o pincel com detergente neutro hospitalar. E por que detergente neutro hospitalar? Porque ele é dermatologicamente testado, tá? Então isso daí é muito importante porque a gente vai levar o pincel para a pele do cliente. Então a gente precisa de um produto dermatologicamente testado. Eu não gosto e não indico utilizar detergente doméstico, tá? Então você pode usar, ó, uma borrachinha de silicone para fazer a limpeza até que toda a sujidade tenha sido retirada do seu pincel. Depois desse passo, o que a gente vai fazer? A imersão do pincel no produto, no desinfetante. Depois que nós lavarmos o pincel com o detergente neutro hospitalar, o próximo passo é utilizar um produto à base de peróxido de hidrogênio a 3%, onde você vai deixar todo o material imerso. A quantidade de produto e o tempo de imersão vai depender do produto que você for adquirir, porque cada marca ela pode ter um tempo específico ou também uma quantidade específica. Então é muito importante adquirir um produto, leia o rótulo. No meu caso, o produto que eu estou usando pede para deixar imerso por 10 minutos. Outro ponto importante, você vai deixar imerso somente as cerdas. Não vai cobrir a virola para você não danificar o seu pincel. Assim você vai preservar por mais tempo a qualidade dos seus materiais. Depois que você deixou agir pelo tempo estipulado pelo fabricante, você precisa fazer o enxágue desse material para tirar os resíduos do produto de cada pincel. Então eu vou fazer isso com cada pincel. Isso é muito importante para retirar os resíduos do produto, para não ir em contato com a pele do cliente.
Feito isso, o próximo passo vai ser secar todos os pincéis. E para secar os pincéis, você precisa colocar ele em cima de uma toalha. Pode ser uma toalha normal de tecido, limpa, ou então essas descartáveis. Colocou os materiais, os pincéis em cima da toalha, o que você precisa colocar? Uma outra por cima. Para quê? Para que a sujeira do ambiente não contamine novamente os pincéis. Então assim ele vai estar protegido também da contaminação do ambiente. E vai deixar secar naturalmente todo o seu material. Uma dica também, você pode colocar algum material embaixo que deixa as cerdas um pouquinho tombada para a água escorrer. Isso é uma opção também que você pode fazer que facilita a secagem das cerdas. Depois que o material todo secou, você vai me perguntar, mas e o cabo? Como que a gente faz a limpeza do cabo, já que o cabo não pode estar imerso? Então nós temos um produto, né, é o peróxido de hidrogênio, é o mesmo produto de líquido, mas em tecido, né, num paninho, que você vai poder usar ele para fazer a limpeza aqui da virola, porque ele não vai danificar, tá? Ele é compatível e você vai fazer com todo o seu material. E para finalizar, deve-se usar o quê? Um plástico escrito pincéis limpos para você separar dos pincéis sujos, não usar o mesmo saquinho. E aí você embala e está pronto para o próximo cliente. Então, relembrando, o passo 1, a gente vai fazer a limpeza, a remoção de toda a gordura do material. Depois a gente vai fazer a imersão no produto, à base de peróxido de hidrogênio. Logo em seguida, o enxágue, secagem e armazenagem adequada desse material. Saquinho não pode ser todo furado por conta da contaminação do ar. No ar nós também temos micro-organismos e podem contaminar, então o saquinho tem que ser de plástico e lacrado para que não tenha risco de contaminação desse pincel. O que é importante saber? Nós profissionais da beleza, nós estamos enquadrados pela vigilância sanitária como uma área de interesse da saúde. Por quê? Porque os usuários estão sujeitos à contaminação se as boas práticas não forem aplicadas. Então, é importante que, como profissionais, a gente entenda quais os produtos nós vamos usar para fazer a desinfecção, que não é qualquer produto que faz uma desinfecção de maneira correta. Não façam pesquisas com blogueiras no YouTube. Por quê? Porque nem todo mundo tem esse conhecimento quando a gente fala em termos de desinfecção. Uma coisa é você usar o pincel para uso pessoal, outra coisa é você usar esses pincéis para uso profissional, onde a gente pode levar contaminação cruzada, que é a contaminação de um cliente para o outro. Quando a gente fala em biossegurança, nós estamos falando em vidas. Biossegurança, ela salva vidas. Quando a gente decide se tornar um profissional da área da beleza, a gente tem que ter em mente a responsabilidade com a saúde do outro. Ser um profissional diferenciado não é somente ter uma boa técnica. Ser um profissional diferenciado também envolve todas as questões que envolvem a biossegurança. E não é apenas em desinfecção. Quando a gente fala em biossegurança, a gente fala em outras coisas. A gente fala em uso correto dos EPIs, higiene das mãos. Biossegurança é muito amplo. Mas biossegurança é o quê? Como eu já falei, é prevenção. Se você aplicar a biossegurança de maneira correta, você vai diminuir muito o risco de contaminação, tanto para você, profissional que está exposto a essa contaminação, quanto também para os seus clientes. Eu quero agradecer mais uma vez o convite da New Face Brushes, dizer que eu estou à disposição se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem saber mais sobre biossegurança. E para quem quiser saber também sobre produto, eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida, indicar os produtos dentro da área que vocês podem aí confiar
E fica aqui o meu agradecimento a todos vocês por confiarem, por acreditarem nesse trabalho e dizer que eu sou apaixonada por biossegurança, que biossegurança faz parte da minha vida há bastante tempo. Então, o que eu puder ajudar vocês, estou aqui à disposição.